Tudo bem, então, boa noite a todos novamente. Então, nós estamos aqui no tópico 4 da disciplina Fundamentos de Física. Esse tópico 4 é hidrostáticas. Tá? Bom, a referência principal que eu usei foi o livro do Halliday, Fundamentos de Física, volume 2. E eu vou deixar aí essa apostila lá para vocês não ver. Bom, que nós vamos estudar aqui na aula? Os objetivos da aula. A gente vai falar primeiro, vai definir o que é densidade e pressão. Primeiro vamos fazer uma introdução à hidrostática, tá? Depois vamos definir o que é densidade e pressão. Variação da pressão em um fluido em repouso. Vamos estudar essa lei de Stevin. Vamos estudar o tubo em um ou vasos comunicantes, a partir dessa lei de Stevin. Vamos ver alguns exemplos do barômetro de mercúrio, tá? E o princípio de Pascal. E vamos então no final da aula vamos resolver alguns exercícios, tá? Bom, então, como introdução, pessoal. Bom, primeiramente, quando nós vamos estudar hidrostática, tá? A parte de hidrostática, temos que ter claro que os corpos, eles são definidos em sólidos e fluidos, certo? Então, essa classificação de fluidos nela, quando você fala um fluido, você está incluso dentro dessa definição o que são os líquidos e os gases. Tá? Então, se você tem um líquido ou um gás, está falando de fluido. Tá? E as definições que a gente vai estar estudando na aula de hoje, ela vai ser aplicada tanto para líquidos como para gases. De forma geral, a palavra que nós vamos utilizar é a palavra fluido. Tá? Agora, existe alguma diferença entre um gás e um líquido? Tá? O gás, ele é facilmente comprimido. Então, você tem, por exemplo, um émbolo e você consegue comprimir o gás. Já o fluido é praticamente incompreensível. Tá? A semelhança que tem se você coloca um líquido dentro de um recipiente, certo? E você coloca um gás, ambos vão se adaptar à forma, ao volume desse recipiente. A única diferença é que o gás ele vai ocupar todo o volume do recipiente e o líquido necessariamente não tem por que ocupar todo o volume. Ele fica comprimido por causa da própria força de gravidade que faz que o líquido fique na parte inferior do recipiente, certo? Quando a gente estuda, por exemplo, o gás na atmosfera da Terra, por exemplo, você vai ver que esse gás, ele também ele está influenciado pela força de gravidade e com a altura dele, ele não está uniformemente distribuído. Então, o que significa isso? Que a densidade de um gás com a altura, ela varia. Então, a medida que você vai aumentando na altura, a partir da superfície da Terra para cima, a densidade do, do, do ar, ela diminui, tá? Então, por quê? Por causa da força da gravidade. Bom, e de forma geral, nós respiramos, bebemos e bebemos fluidos. Tá? Nós respiramos y bebemos fluidos. O sea, bebemos ¿qué? Agua, que es un líquido, y respiramos gas, oxigênio, que é um gás. Então, os dois formam um fluido. E ainda, no sistema cardiovascular humano, a gente está formado por fluido também. O oceano e a atmosfera também são fluidos. De forma geral, a gente usa muito a palavra hidráulico, que significa operado por meio de um líquido. Essa definição aí que eu dou no começo da aula. Bom, uma coisa importante é entender o que faz um fluido dentro de um recipiente. Então, o que faz um fluido dentro de um recipiente, ele aplica tanto uma força sobre as paredes desse recipiente,
e aplica uma força sobre ele mesmo. Ou seja, se você vê as parcelas superiores, por causa da força de gravidade, ele faz uma força sobre o próprio fluido. E o que acontece? Ainda também, quando você analisa esse fluido que é formado por moléculas, você também aplica as leis de Newton. Então, o que acontece? Se o fluido, cada vez que uma molécula bate na parede de um recipiente, de um fluido, por causa da terceira lei de Newton, a parede ela reage e aplica uma força em sentido oposto sobre o próprio fluido. Então, cada vez que uma molécula bate na parede de um recipiente, a parede vai reagir por causa da terceira lei de Newton e faz uma força em sentido oposto. Então, você vai ter essa interação das paredes do fluido com o próprio fluido. E o próprio fluido exerce uma força sobre porções dele mesmo. Tá? Então, o que significa isso? Você consegue, por causa da força de gravidade, as camadas de moléculas superiores do fluido, elas estão estão sendo puxadas para baixo. O que acontece? Uma molécula bate com as outras que estão embaixo, e aí las de embaixo aplicam uma força em sentido oposto para cima. Então, de forma geral, existe uma interação interna dentro desse próprio fluido. Existem forças internas dentro desse próprio fluido. E qual é a diferença, por exemplo, que nos interessa, então, quais são as grandezas mais importantes que a gente precisa dentro de um fluido? Então, as grandezas, sim, quando a gente está estudando fluido, o mais importante vai ser a pressão e a densidade desse fluido. Tá? Porque a gente o que vai querer estudar é como influencia um conjunto de moléculas sobre uma determinada área. Então, como a gente cria a definição de área, porque você não pode estar pegando todas as moléculas um a um e contabilizar a força que tem entre elas. Então, a gente o que cria é uma parcela de um fluido, um pedacinho dele, onde tem um monte de moléculas, e quer ver em uma área imaginária aí desse fluido qual é a força total. E isso, o que você faz na prática, é criar o que é o conceito de pressão. Tá? La misma, entonces você vai ver que a pressão está relacionada com força por unidade de área, tá? Porque a gente não consegue estudar uma molécula independente da outra. E o que acontece com a outra? Então, e além do mais, a gente o que se interessa também é com a densidade do fluido, ou seja, a gente vai se interessar com a quantidade de massa por unidade de volume, que é densidade. Então, essas são as duas grandezas que nós vamos estar estudando com fluidos. Quando nós estudamos corpo rígido, por exemplo, um carrinho, um corpo rígido, sólido, o que mais nos importava na unidade passada era a massa e a força. Quando a gente estuda corpo rígido, o importante é a massa e a força. Aqui, em fluido, o interessante é a densidade e a pressão. Tá? Então, primeiramente, a gente consegue definir o que é densidade. A densidade, ya vocês sabem, até da própria química, ela se define con la letra griega Ho, E-H-O, esa letra que está aquí, ese símbolo, Ho. Y ese Ho es elemento de masa entre elementos de volumen. O sea, es la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Tá? Então, por que aparece aqui um DM? Porque um elemento é um pedacinho muito pequeno de massa com um pedacinho muito pequeno de volume. Tá? Se a substância for homogênea, o que significa homogênea? Homogênea é que se você, qualquer quantidade, pedacinho, qualquer volume que a gente pegue, igual, por exemplo, eu pego aqui, em qualquer lugar aqui onde eu estou aqui, eu pego um pouco de ar aqui e depois pego ar aqui, em qualquer lugar que eu me mexa, a quantidade de massa por unidade de volumen es la misma. O sea, a cantidad de moléculas que tienen ese volumen que es constante es igual. Si eso acontece en todas las parcelas de un fluido, a gente fala que la sustancia es homogénea. Homogénea es que tiene la misma densidad. ¿Tá? Entonces nos vamos a estar considerando aquí fluidos homogéneos. Homogéneo significa que tienen la misma densidad. Y la teoría que vamos a estar hablando aquí es de fluidos homogéneos. O sea, que, por exemplo, a gente vai definir uma fórmula lá para calcular pressão em função da densidade, enfim. Essa
fórmula que nós vamos estar estudando, ela vai ser válida somente considerando um fluido homogêneo. Ou seja, que se você, por exemplo, aplica isso a uma altura muito alta da atmosfera terrestre, ela não tem validade. Não tem uma validade de uma altura X. Porque se você considera uma altura muito alta, você sabe que a densidade com a altura diminui. Então, deixa de ser homogêneo. Então, mas você pode aplicar essa fórmula para alturas até alguns metros, que não vai ter problema. Bom, deixa eu ver. Dito esto, a gente ya definió entonces lo que hasta aquí en la aula nos definimos lo que era un fluido, o sea, un fluido es todo lo que es formado por gas o líquido, cualquiera uno de los dos. A gente viu algunas propiedades de ese fluido y vimos que lo más interesante de él es conocer la densidad, que fue definida ahora, siendo la cantidad de masa por unidad de volumen, y a presión. Para definir la presión, a gente que faz? Fez aqui uma figura. Como que se mide a pressão num fluido? Por exemplo, se você coloca esto que está aqui no interior dele, é um sensor de pressão. Um sensor de pressão, que faz? Ele tem uma mola calibrada, tá? Em teoria, essa mola aí tem que ter uma escala aqui, não aparece na figura, mas ela teria que ter uma escala. E a partir de que esse émbolo que está aqui, esse émbolo, ele consigue se movimentar para cima e para baixo. Então, quando esse émbolo desce, ele tem que ter uma escala e a gente consegue transformar a descida do émbolo em unidades de pressão. E como que o émbolo desce ou sube? Vai depender da força, da interação aqui das moléculas contra o émbolo, tá? Então, quanto maior quantidade, por exemplo, se você coloca muito fluido aqui, e tem muitas moléculas aqui batendo acima do émbolo, ele desce. Se você começa, por exemplo, com uma seringa aqui, tirar essas moléculas que estão aqui dentro dessa caixa fora, então vai ter menos moléculas batendo acima do émbolo e esse émbolo vai subir. Tá? Então é muito importante conhecer duas coisas aqui. A força média aplicada aí por essas moléculas e a área do émbolo, porque quanto maior seja a área, maior quantidade de moléculas está batendo acima dele, entendeu? Então a área é importante. Então, se você vem aqui, quanto maior área, maior força se aplica aqui. Então, em teoria, uno chega aqui a uma ideia, pensando aqui, que a força, essa que está atuando aqui está chamando delta F, mas essa força é proporcional a essa área aqui do émbolo. A força é proporcional à área, certo? Quanto maior área do émbolo, maior força. E quanto maior força, então, em teoria, essa constante de proporcionalidade aqui é chamada de pressão. Tá? Então, o que vai medir aqui se o émbolo desce é ter uma escala chamada de pressão. Tá? Então, em vez de chamar de alfa, chamam isso de P. E isso seria a pressão. Então, a pressão, se eu passo essa A dividindo, então a pressão não é mais que a força por unidade de área. Tá? Quanto maior é a força que tem aqui, maior será a pressão. E assim. Defino a segunda grandeza aqui, que é pressão. Então, a gente definiu densidade, lembrando que densidade foi definida como sendo a massa por unidade de volume, considerando que uma densidade homogênea, e a pressão é força por unidade de área. Então, tem duas grandezas importantes aqui. Mas se você percebe aqui nessas duas fórmulas, a gente conseguiu definir duas expressões, mas não tem uma fórmula que tem uma relação entre as duas. Então, está faltando isso. Como eu faço uma relação entre a pressão e a densidade? Faço o quê? E por que eu consigo ter esse raciocínio aqui? Porque se você percebe que é um corpo rígido, a gente estava interessado em la massa e a força. Y lo que relacionaba masa y fuerza era la segunda ley de Newton, que fuerza igual a masa veces aceleración.
Aquí también está faltando alguna fórmula para tener una relación entre la presión y la densidad. Eso es lo que vamos a satisfacer ahora. Tudo bem, gente. Bom, antes de chegar lá, primeiramente vamos falar mais um pouco dessa pressão. O sistema internacional da pressão é o Pascal. Se vocês percebem aqui, a pressão é força por unidade de área. A força se expressa em Newton e a área é metro quadrado. Então, a pressão se expressa em Newton por metro quadrado. Só que vocês sabem que na física eles costumam de chamar essas unidades meio que compostas, dão um nome específico para fazer uma homenagem a um cientista que trabalhou nessa área. Aí, no caso, é utilizado o Pascal. Então, a pressão no sistema internacional se expressa em Newton por metro quadrado ou em Pascal. Um Pascal se coloca com a letra PA é igual a 1 Newton por metro quadrado. Essa é a unidade de pressão. Mas também a pressão você vai encontrar, às vezes, estudando ela, que ela se expressa em atmosfera, ATM. Você fala uma pressão de 2 ATM. O que significa 2 ATM? ATM significa atmosfera. Então, por exemplo, um ATM é 1,01 vezes 10 a la 5 Pascal. Tá? Então, o que significa? O ATM é muito maior que o Pascal. Você tem que ter 1,05 vezes 10 a la 5 Pascal, é um ATM. Enfim, um ATM, que é a pressão atmosférica, é quando você mede a pressão na altura do oceano, da Terra, a 0 graus Celsius. Certo? Você tem que medir a pressão ao nível do mar a 0 graus Celsius. Isso, lo que significa um ATM, significa isso. Considerando uma força de gravidade de 9,08. 9,8. Tudo bem, então tem esta relação. Além do mais, você pode encontrar, por exemplo, em um laboratório de pesquisa, que também a pressão se expressa em torr. 760 torr é uma ATM. Torr significa Torricelli. Geralmente o pessoal fala somente torr. E um ATM também é 14,7 libras por polegada quadrada. Esto seria do sistema inglês. Esto quase não se usa, tá? Só que aqui está nesse slide, aí caso vocês precisem, tem todas aí a relação entre todas elas. Se, por exemplo, você trabalha em um laboratório de biomedicina ou de plasma, que fazem vácuo, geralmente quando fazem vácuo, o pessoal usa esta unidade muito, torr. Bombas de vácuo. Aqui, pessoal, tem um erro aqui, agora eu percebi, aqui é 1600, tá? Aqui não é 1800, é 1674. Está falando aqui que o torr, esse Torricelli, é uma homenagem a Torricelli, que inventou o barômetro de mercúrio. A gente vai ver o que significa um barômetro de mercúrio hoje. Em 1674. Antigamente era chamado de milímetro de mercúrio, essa unidade. Ou seja, 760 torr. Esse torr também pode ser substituído aqui mmHg, milímetro de mercúrio. Ou seja, uma ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio também, por causa disso. Bom, definido então o que é a unidade de pressão, que é o Pascal, e a gente viu todas essas relações. Definido lo que es la densidad, que se expresa en la densidad de la masa entre el volumen, kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, a gente prossegue aí para chegar a uma relação, então, de lo que foi dito até agora. Alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, pessoal? Ok. Por enquanto, a gente só definiu pressão e densidade. E agora vamos definir então a relação, equação física que vai relacionar pressão com densidade, que é a lei de Stevin. Tá? Então a gente vai aplicar aqui um pouco o que é a terceira lei de Newton nesta definição. Então, como que se faz essa definição? Você tem que prestar atenção aqui da figura que está aqui. Tá? Então,
primeramente, esa figura que está ahí, você está viendo un corte, como se, un corte no transversal, así, de acima para abajo, como si fuese un líquido en agua. Y tem que imaginar que dentro de ese líquido você está pegando un cilindro circular recto, donde el cilindro, imagina, el cilindro es esta forma que está aquí, una xícara, es un cilindro. Olha o que acontece aquí, ela tem la base circular y la parte de acima también circular. Entonces, lo que está considerando dentro de esa porción de agua es un cilindro, esto, ¿cierto? Tirando, más da própria água. Você está considerando um cilindro dentro da própria água, certo? Então, um cilindro imaginário. Então, o que significa desse cilindro imaginário? Primeiramente, ela vai ter aqui uma face superior. Tá? Lembra aqui, por exemplo, um cilindro, a face superior, se vai calcular a área, essa área aqui superior, aqui, sempre vai ser pi r quadrado. Se eu quisera calcular a área superior e a área inferior também. Isso seria a área. Então, só que en ese cilindro, tanto la área superior como la inferior son iguales. Isso tem que ficar claro aí para vocês. As duas áreas são iguais. Tá? Então, o que eu vou falar? Bom, vamos considerar o seguinte. Tem um análise físico aqui. Prestem atenção na figura. Primeiramente, nós estamos considerando o nível 1 e nível 2. O que significa isso? Eu estou colocando um sistema de coordenadas aqui na superfície da água. Tá? Aqui. E eu estou considerando o eixo Y para cima, sendo positivo. Então, a partir de esta linha aqui da superfície da água, dessa linha que está aqui, tá? Eu vou medir duas grandezas. Este que está aqui é o cilindro, então eu vou chamar aqui nível 1, el que está mais próximo da superfície. Este aqui, a face superior do cilindro. Esta parte aqui, nível 1. E esse, como é nível 1, vou considerar que a pressão aqui vai ser P1, porque nível 1, pressão P1, a pressão aqui acima. E aqui embaixo, vou ter nível 2 e vou considerar que a pressão aqui é P2. Então, nas duas faces superiores do cilindro. O que vai acontecer aí? Eu vou ver que força está atuando sobre todo esse cilindro de água. Tá? Então, como que você sabe que força está atuando sobre ele? Primeiro, vou colocar de novo minha caneta aqui. Primeiramente, o que acontece aqui, pessoal? Como tem água que está acima dele, o que acontece com essa água que está acima dele? Acontece duas coisas com essa água. Primeiro, como essa parcela superior de água está formada por moléculas, de forma geral, atua uma força de gravidade sobre todas essas moléculas. E o que acontece? O peso da água atua sobre a face superior da própria água, como aquela definição que eu falei lá no começo da aula. Então, toda essa água que está acima do cilindro, ele provoca esta força aqui, que eu vou colocar com outra cor, para vocês verem, esta força que está aqui, ó. Vou colocar de vermelho, chamando de F1. Essa força aqui é por causa da água que está acima, tá? Por causa da própria força de gravidade sobre a água. E tem outra força que não estou falando. Se isto que está aqui é o ar, se isto aqui o que tem é ar, também tem aqui outra força por causa do peso do próprio ar. Isso é o que vamos chamar de pressão atmosférica. Tá? Tudo bem? Então tem a pressão atmosférica puxando essa água para baixo e além dessa força de gravidade da própria água. Isso causa essa força F1 aqui. Tá? Então a gente tem essa força F1 que estamos marcando, que é um vetor, tá? Porque ela está em sentido para baixo, está nessa direção em sentido para baixo. O que mais vai acontecer dentro do cilindro? Aqui na fase superior acontece o seguinte, o que estava acontecendo aqui é o seguinte, todo o cilindro, a água que está contida dentro do cilindro imaginário tem massa. Como tem massa, então tem força de gravidade. Então tem uma força de gravidade que é essa que está aqui, vou colocar com outra cor, em verde, esta que está aqui representada, que é mg. mg, toda a massa dentro do cilindro atua, por isso que tem uma força de gravidade atuando sobre toda essa água.
E além disso, essa água que está dentro do cilindro está pressionando esse líquido que está aqui embaixo. Entendeu? Toda essa água está pressionando o líquido que está aqui embaixo. Como ele faz uma força sobre o líquido que está embaixo, o líquido vai reagir e produzir uma força em sentido contrário, para cima. E essa força em sentido, por causa da terceira lei de Newton. E que força é essa? A que está sendo representada aí como F2, esta força aqui, ó. Esta força aqui é a força F2. É por causa da terceira lei de Newton. Aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho aqui três forças resultantes no eixo vertical. F1, F2 e mg. Tá? Então, essas três forças elas são representadas aqui neste gráfico. Tá? Eu tenho aqui F1, F2, que foi a última que representé. F1, que representé con cor vermelha. Y la otra, la fuerza de gravedad, que fue representada con cor verdinha, que está aqui superposta. Tem três forças na vertical, acima desse cilindro imaginário. Beleza, então o que eu vou fazer aí? Eu vou aplicar a terceira lei de Newton, a segunda lei de Newton, certo? Eu vou fazer, porque eu passei aqui a ter um eixo com três forças. Tá? Então, se eu aplico que diz aí a segunda lei de Newton, pessoal? Quem participe. Cuando yo aplico la segunda ley de Newton, un hecho, primeramente, ¿qué dice segunda ley de Newton? Pueden escribir ahí en el chat. Que la fuerza es igual a ¿qué? Fuerza es igual a fuerza resultante, no es Y, es la masa. ¿Qué masa yo estoy hablando aquí? Es toda la masa de agua que está dentro de tu cilindro. A masa vezes aceleração. Certo? Só que eu estou considerando que essa parcela de água que está dentro do cilindro imaginário, ele não tem aceleração, está estática. Então, isto aqui é zero. Tá? Então, isto vai ser zero. Então, e aí, quem é a força resultante? Bom, essa força resultante simplesmente, se eu estou considerando o eixo Y positivo para cima, então, isto aqui é positivo, vai ficar F2 positivo, não? Porque está para cima, menos lo que está para abaixo, ¿no? Todo lo que está para abaixo es negativo, menos F1, menos M1, MG, certo? MG. Esto es negativo igual a zero. E o que acontece é que estes dois termos passam para a direita e fica esta expressão 3 que está aqui, ó. F2 F1 mais MG, tá? E essa é a expressão que eu tenho aí dentro do fluido. Tudo bem, eu cheguei nessa expressão. Alguém pode perguntar, bom, professor, e por que não que tem força aqui? Por que eu não considero o eixo X? Por que eu não considero o eixo X? Uma pergunta que pode aparecer aí. E eu vou responder. Por que é que não considero o eixo X? Por que não é importante o eixo X? Tudo bem. O eixo X não é importante pelo seguinte, porque no eixo X a força resultante é zero. Por quê? Porque, por exemplo, se eu considero a força que está atuando sobre essa parte aqui do fluido, vamos lá, este fluido faz uma força para lá, faz uma forcinha aqui. Só que a gente está considerando que esse fluido é homogêneo. Então, o que significa? Que aqui, simetricamente com essa força, vai ter outra igual aqui, sentido oposto. Certo? Então, esta força é igual a essa. Se tem outra força aqui, também vai ter uma força igual aqui em sentido oposto. Tá? Então, no eixo X, a força resultante, como este é positivo e este é negativo, ela zera. Todo é zero. Então, não vai ter força resultante no eixo X. Tá? E isso não acontece no eixo Y, porque a força F2 é maior que a força F1. Tá? Porque o peso da água que está atuando sobre aqui, sobre esta parte aqui embaixo, é maior que está atuando aqui. E isso termina sendo que a força de reação aqui F2 seja maior que F1. Então, se você vê aqui que F2 tem que compensar mg e F1. Para que isso fique em equilíbrio. Bom, então, por isso que não tem interesse aqui nessas forças aqui
no eixo X. Então, a gente só se importa com a força no eixo Y. Bom, cheguei aqui na expressão 3. Tá? Então, a gente tem a expressão 3. F2M, F1 mais mg. O que vamos fazer agora? Primeiramente, vamos aplicar agora o conceito que a gente definiu de pressão e de densidade. Então, se você vem nesta expressão que eu acabei de definir aqui, aqui eu tenho uma força. Eu sei que essa força vai estar relacionada com uma pressão e com uma área. Certo? Uma pressão e uma área, porque eu defini isso anteriormente. Então, as forças vão estar definidas em função de uma pressão e uma área. E a massa vai estar definida em função de uma densidade e um volume. Ou seja, da densidade da água e do volume do cilindro. Que essa é a massa que está dentro desse cilindro imaginário. Então, essa massa está relacionada com essa densidade e com a densidade da água e com o volume que está aqui. E esta força está relacionada com a pressão e com a área. Tá? E também eu sei que área é essa. A área da fase superior à fase inferior. E que volume é esse? O volume interno. Então, e de certa maneira eu tenho que procurar uma relação entre volume e área. Também. Isso é o que a gente vai fazer aí no próximo... que faz na próxima slide. Então, vou passar aqui. Vem certamente o que estava comentando aí para vocês. Você tem aqui a força F2. Eu volto a reescrever a equação anterior aqui. Certo? Aplico a equação que eu tinha definido lá de pressão e de densidade. Então, eu sei que esta força F1 aqui vai ser a pressão P1 que está atuando aqui acima, desculpa, a força F1 que está atuando aqui, esta força que está atuando sobre a fase superior do cilindro, vai ser a pressão que está atuando aqui, P1, a pressão a essa altura da água, e a área da fase superior do cilindro vai ser P1 vezes A. Está definido aqui. E quem vai ser F2? A força que está atuando, essa força F2, ela está influenciada pela pressão que está atuando aqui, a esse nível, P2, né? Com a área superior inferior da face do cilindro, P2 vezes A. Então, nas duas expressões, esta área é igual a essa, porque a face superior do cilindro e a inferior são iguais, porque a área é π vezes r quadrado. Então, o raio é o mesmo. É um cilindro circular reto. Agora, o que mais eu faço? Eu lembro da expressão entre massa e densidade. Então, massa é densidade vezes volume. Esta expressão que está aqui. E quanto o volume de cilindro? Um volume de cilindro é área da base vezes a altura. Ou seja, vai ser esta mesma A aqui vezes a altura. Que é a altura, a distância que tem entre este nível, este e este. Como eu consigo calcular essa distância? Essa distância vai ser Y1, esto, menos Y2. Este menos este. Seria aqui essa distância. E vai ser A. E essa distância, a diferença entre Y1 e Y2, como os dois são negativos, vou chamar de H. Por exemplo, se esto aqui seria 6 e aqui 2, quanto que seria? Isso vai ficar 2. Só que como está eu tinha considerado o eixo Y positivo para cima, vai ficar menos 2 metros, por exemplo. Menos, por menos, 4. Por menos 6, desculpe. Você teria que colocar aqui tanto Y1 como Y2 como negativo, porque está falando do eixo negativo do eixo Y. Quanto fica isso aqui? Fica menos 2 metros. Menos por menos mais 4. Menos por menos mais 6. Então vai ficar quanto? 6 menos 2, 4. 4 metros. Positivo, não? Então a única maneira que eu tenho aqui um valor positivo aqui é colocando Y1 menos Y2. Por isso que você coloca assim. Y1 menos Y2. Para que isso seja positivo. Se você coloca contrário, não dá positivo, dá negativo. Então, muito bem. A hora que eu faço aqui, eu substituo todo nesta expressão. Olha aqui, aqui coloquei P2A, esta expressão aqui, esta aqui, e aqui ficou
donde estaba la masa, yo coloco la densidad y veces área, veces esta diferencia aquí, ¿no? Densidad y veces área, veces esa diferencia, veces esta Y que está aquí, ela fica aquí. Tá? Então, se vocês percebem aqui, tem área, todas as áreas são iguais, as áreas da face. Então, esta área paga com isto. E chego na expressão. Vai ficar P2, este P1 pode passar negativo, P2 menos P1 igual a ρ G vezes Y1 menos Y2. Esta expressão que está aqui é a famosa lei de Stevin. Tá? Essa expressão aí que é a que vamos estar trabalhando durante a aula toda. Esta equação representa a lei de Stevin. A verdade aqui é Stevin. Aqui é uma ita. E diz que há uma diferença de pressão existente entre dois pontos de um fluido homogêneo. Lembrem que homogêneo que tem a mesma densidade, que está tanto em equilíbrio como sob a ação da gravidade. Tá? Então, com essa expressão, você consegue calcular, conhecendo uma pressão, consegue calcular a pressão em tanto na profundidade como tanto acima como embaixo desse fluido. Então, isso é o que nós vamos estar fazendo aí no próximo exemplo. A gente vai aplicar essa fórmula para calcular pressões a partir da superfície para baixo e calcular pressões a partir da superfície para cima. E ver o que acontece com essa expressão aí. Exemplo 1. Lei de Stevin, exemplo 1. E eu ainda, que fiz aqui, eu coloquei a lei de Stevin aqui, só para a gente não se esquecer. Essa que está aqui, ó. Enunciado do exercício. Diz assim, calcular a pressão P a uma profundidade H abaixo da superfície do líquido, da figura anterior. Então, o que a gente tem que fazer aí? A solução. Eu estou explicando aqui. Simplesmente, como é abaixo da superfície do líquido, então a face superior do cilindro da água imaginário encontra-se na superfície do líquido. Então, voltando aqui na figura anterior, a gente vai considerar como que isto está aqui acima. Então, está considerando exatamente na superfície. Se a gente considerar que a face superior do cilindro está na superfície, nesse nível 1, a pressão que tem aqui, a pressão que tem aqui é a pressão atmosférica, é a pressão ao nível do mar. E essa pressão atmosférica a gente vai chamar com P0. Lembrem que 1,01 vezes 10 a la 5 Pascal. Essa pressão atmosférica é esse valor, é uma constante, é conhecida. Então a gente vai ter essa pressão conhecida aqui. Tá? E o que acontece com essa Y1? Bom, se eu coloco isto na superfície, o Y1 é zero, porque está aqui, exatamente no eixo. Então, você tem que a P1, a pressão P1 é a pressão atmosférica e Y1 é zero. Então, a gente o que vai fazer é substituir isso nessa expressão. Tá? Então, voltando aí. Se a gente faz isso, então a expressão vai ficar aqui. P2 seria o P que eu quero calcular. Onde está P1, eu coloco P0, que é a pressão atmosférica. Vai ficar ρ vezes G vezes H. H vai ser a profundidade. Então, se você vem aí nessa expressão, quando eu coloco zero aqui, isto é zero, e este vai ficar menos com menos, é positivo, não? Então, fica P igual a P0 mais ρ G H. Ou seja, que a pressão na profundidade H vai ser chamada de pressão absoluta. A pressão aumenta com a profundidade. E vocês sabem isso se você mergulha em uma piscina. Você mergulha em uma piscina, você sente como o ouvido sente uma pressão muito forte para dentro. Se você vai no mar e a profundidade ainda maior, é quase é bem forte essa pressão que a gente começa a sentir sobre nós, tá? E isso é por isso, porque você vem aqui nessa expressão, tem um positivo aqui, então, a medida, esta é constante e esta é constante, considerando, por exemplo, a densidade da água. Então,
a medida que aumenta a profundidade, quanto mais fundo você vai, essa pressão aumenta ainda mais sobre você. E isso também tem outra diferença. Vai depender se você está se afundando. Por exemplo, se você se afunda em uma água com uma densidade, ou não uma água, um líquido com uma densidade maior, essa pressão ainda aumenta ainda mais com a profundidade. Então, também depende da densidade do fluido. Bom, aqui eu coloquei em vermelho para vocês saberem aqui sobre isso. Em geral, a diferença entre uma pressão absoluta e a pressão atmosférica é chamada de pressão manométrica. O sea, essa diferença aqui de uma pressão lá embaixo e a pressão atmosférica, isso é chamada de pressão manométrica. Tá? Então eu deixei aqui essa expressão chamada de equação 5. Tudo bem, então a gente definiu a lei de Stevin e viu definir o que é a pressão manométrica com a profundidade. Com isso, finaliza o exemplo 1. E a gente vai então para fazer o exemplo 2, que é o contrário. A gente agora no exemplo 2 vai estar interessado em calcular a pressão, como varia a pressão com a altura, não com a profundidade. Então o enunciado do problema diz assim: calcular a pressão P em pontos acima da superfície líquida, uma distância D, agora eu não chamei mais de H, vou usar a letra H para saber que estou me afundando. Y la letra D para saber que estoy subindo na atmosfera. Observe que P fornece a pressão atmosférica a uma dada distância acima do nível 1. Supondo que a massa específica da atmosfera seja uniforme. Lembrem isso, estamos considerando que a massa seja uniforme. E lembrem que eu falei que a atmosfera, com a altura, essa densidade diminui. Então a gente vai aplicar essa fórmula em uma altura determinada aí para considerar a atmosfera uniforme. Então considere P0 a pressão atmosférica sobre a superfície do mar e T igual a 0 graus Celsius. Neste caso, o que acontece aqui? Vamos lá para explicar essa figura lá na lo que a gente faz agora é como considera que o cilindro está assim agora, aqui assim, tá? O Y1, a fase 1 sigue sendo esta e a fase 2 esta. Então a gente aplica na mesma equação, vai ser esto. Então você vai ter aqui a mesma situação do caso anterior. P1 é P0, que é a pressão atmosférica, Y1 é 0 e Y2 é H. Só que agora H é positivo, porque está acima. A gente está considerando o eixo Y positivo para cima. Então Y2 é positivo. E P2 é a pressão que eu quero calcular aqui acima. Vou chamar de P somente. Isso é o que a gente está fazendo agora. E aplicar nessa forma. Então, se você vê nesta fórmula aqui, o que vai acontecer? E isto é 0. Esto aqui vai ser D. Este vai ser P2, P. E isto é P0. Então, a fórmula que vai chegar é que a pressão que eu quero calcular lá em cima é a pressão atmosférica ao nível do mar menos, olha que aparece um negativo aqui agora, menos Rho, a densidade, vezes G, vezes D. Só que agora a densidade do ar, vezes G, vezes D. E no caso anterior, era a densidade da água. Tá? Então a gente chega nessa fórmula lá no exemplo 2. Vamos voltar lá no exemplo 2. Aqui. Ó. Então vocês percebem aqui que, segundo o que foi explicado aí, tem esse negativo que então a gente chega aqui nessa expressão. Olha, é importante que apareça um negativo. Ou seja, agora, a diferença do caso anterior está falando que a pressão com a altura está diminuindo. Porque tem um negativo aqui, certo? Então, quanto maior D, menor é P. Então, esto é a pressão absoluta numa dada altura. Em resumo aqui,
veja que a pressão aumenta com a profundidade. A gente viu isso no exemplo 1. E diminui com a altura. Exemplo 2. Então, a lei de Stevin, ele te ajuda a chegar nesses dois casos e para você saber como é a variação dessa pressão, tanto na profundidade como com a altura. Exemplo 3. Tá? Então a gente vai aplicar um exemplo aí muito legal aí para ver isso. Este exemplo é importante, pessoal. Caso alguém fique brincando aí, alguém ganha de presente um cilindro de gás de mergulhador, a gente não consegue estar brincando com ele nem na piscina. Se caso você tem uma piscina em casa, porque você pode morrer. E este exemplo está avisando sobre isso. Então diz aqui, um mergulhador novato usando cilindros de oxigênio, praticando em uma piscina, inspira ar suficiente do seu tanque para expandir completamente seus pulmões antes de abandonar o tanque a uma profundidade L. Então, o que fez o cara? O cara, ele pegou ar no fundo da piscina, certo? Ele estava no fundo da piscina, respirou, deixou o cilindro lá, quiso soltar e quiso subir. Solamente que quando ele foi subir, fez uma besteira. Vamos lá. Então dice aquí, antes de abandonar o tanque a una profundidad de L y nadar para a superfície, ele ignora, olha o que fez, ele ignora as instruções e deixa de expulsar o ar durante a subida. Ou seja, o que aconteceu com a pessoa? Ele pegou o ar nos pulmões e quando está subindo, lo que te fala em um curso de mergulho é para você ir subindo e você ir expulsando o ar na subida. Por quê? Por causa da lei de Stevin. Exatamente por causa da lei de Stevin. Vamos continuar aqui. Quando ele atinge a superfície, a diferença entre a pressão externa sobre ele e a pressão do ar nos seus pulmões é de 9,3 kPa. Ou seja, o que vai acontecer? Quando você pega, está lá embaixo, no fundo da piscina, e você pega ar, lá existe uma pressão P1. Então, o que a gente viu, que a pressão embaixo, quanto a maior profundidade, a pressão é maior, certo? Então, ele pegou uma X quantidade de ar. Quando ele está subindo, o que acontece com a pressão sobre o corpo dele? Começa a diminuir, né? Porque se ele tem uma profundidade, está subindo, a pressão começa a diminuir até a pressão atmosférica. Se a pressão começa a diminuir, esse ar que está nos pulmões, ele consegue se expandir mais. Ele vai se expandir, certo? Então, ele puxa os pulmões para fora, vai se expandir. Quando vai subindo, isso vai fazendo, vai se expandindo, vai se expandindo. Como é que você evita que isso não te cause um problema físico, um problema interno? O problema é que se o ar se expande, ele pode quebrar o pulmão e invadir o sangue, tá? E chegar ao coração. Como que o mergulhador evita isso? Então, se o ar está expandindo, está sobrando ar, o que ele faz é ir soltando o ar pela nariz. Então, se você solta o ar, beleza, o ar pega um caminho e vai embora, e os pulmões ficam igual. Então, esse é o que estão falando em um curso de mergulho. Quando você está no fundo e respira lá embaixo, começa a soltar o ar para cima. Por que que você não tem esse perigo quando você está sem esse tanque? Quando você, por exemplo, a gente vai na praia e fica mergulhando sem tanque. Isso não tem problema, porque quando você mergulha sem tanque, você pega o ar lá em cima na superfície e você desce. Então não importa, quando você desce, os pulmões estão se comprimindo. Não tem nenhum tipo de perigo o pulmão se comprimir. Não acontece nada, ele se comprime e não tem problema. E depois quando sube, ele vai chegar ao mesmo volume que quando você estava na superfície, então não tem problema. O perigo está em você respirar no fundo e tentar subir. Por exemplo, você vai em um barco, uma lancha essa lá em Caraguá, e por acaso a lancha
se afunda e você fica na caixa de ar lá da lancha, ele se afunda. Vamos supor que está abaixo, se afunda 4 metros, você ficou na caixa lá embaixo, preso. E você consegue, quando chega na superfície, sair e se salvar, o que você tem que fazer na subida? Você pegou uma bolha de ar lá embaixo. Você tem que ir soltando o ar pouco a pouco. Por quê? Porque você tem que igualar a pressão até chegar lá em cima, senão você pode morrer também. Não por causa disso, não por na subida, se você não solta o ar. Tá bom? Então, isso é importante aí saber essa parte. Ok, vamos assistir. Eu me fiquei falando e não resolvi o exercício. Ok, de que profundidade ele partiu? O exercício está falando aí. É o seguinte. Ele estava aqui. Tá, e lo que está falando aquí, que la diferencia de presión aquí, esa diferencia de presión va a ser P2, o sea, la P2 va a ser la presión que está aquí, P menos P0. P0, la presión que está aquí es 5, la presión atmosférica. Esa diferencia de presión es no ese valor que está aquí. Tá, então, a gente já, em esta fórmula aqui, isso vai ser ρgh. Certo? Só que o exercício está te perguntando quanto é a profundidade. Então, a incógnita é essa H. Então, simplesmente, pessoal, esse H é essa diferença de pressão dividido entre ρ vezes G. Quem é ρ? A densidade da água. Então, a gente tem vários dados aqui do problema. A densidade da água é 998 kg por metro cúbico e G, estou considerando 9,8 metros por segundo quadrado. Então, essa profundidade que H, que estão chamando aqui para chamar dele, tá tudo bem. Vai ser essa diferença de pressão dividido entre a densidade da água vezes G, de tudo isso. Dividido todo isso. Vai ficar 9.300 Pascal dividido entre 998 vezes 9,8. Se você divide tudo isso, a resposta é 0,95 metros. Ou seja, ele estava a menos de 1 metro de profundidade. Tá? E você vai ver que se ele não voltar o ar, ele vai morrer. Até 1 metro de profundidade, se não faz isso, ele pode morrer por excesso de oxigênio no sangue. Tá? Esse é o inciso A. Esse inciso B, a que perigo potencialmente letal ele está sujeito? Acabei de explicar aí para vocês. Ou seja, vamos ler aí, eu expliquei mais. Diz aí, esta não é uma grande profundidade, contudo, a diferença de pressão de 9,3 kPa, cerca de 9% da pressão atmosférica, é suficiente para romper os pulmões do mergulhador e forçar um fluxo de ar para o interior do sangue, despressurizado, que então leva o ar para o coração, matando o mergulhador. Se ele segue as instruções e expulsa o ar dos pulmões gradualmente enquanto sobe, permite que a pressão nos seus pulmões se iguale à pressão externa, não havendo assim nenhum perigo. Tá bom? Bom, então, por enquanto a gente viu 3 exemplos. No primeiro exemplo foi como varia a pressão com a profundidade, no segundo, como varia a pressão com a altura, e vimos um exemplo prático da importância dessa teoria para o dia a dia aplicado em um atleta de mergulho, não? Mergulho profissional. Bom, agora, uma outra aplicação aqui que vamos estar vendo dessa fórmula, dessa lei de Stevin, é o tubo em ou vasos comunicantes, que é a figura que a gente tem aqui na direita. Tá? Então, essa figura da direita, a gente se usa, normalmente na química, para você estar calculando a densidade de diferentes líquidos. Aí, que é o que acontece aqui? Então, por exemplo, se você conhece a densidade de um líquido,
por exemplo, da água, e você coloca outro líquido aqui, pela altura, você midindo a altura aqui que esse vaso comunicante, da altura aí, a diferença da altura entre os dois extremos do vaso, certo? Nesse caso aqui, estamos falando de tanto de D como L, tá? Se você conhece esse D, esse L, e você conhece a densidade de um dos dois, você consegue determinar a densidade do outro líquido. Então, essa é a aplicação que tem esse vaso, esse aparelho, tá? Então, um exemplo aqui, que é um exemplo do próprio livro do Halley, exemplo, diz assim, a pressão, o tubo em forma de U da figura, essa figura que está aqui à direita, contém dois líquidos em equilíbrio estático. Equilíbrio estático é que isso chega um momento que ele não sobe nem desce mais, porque no começo, quando você coloca um líquido, ele começa a oscilar um pouco, certo? Você tem que esperar que ele chegue na parte estática e a partir daí que você vai fazer as medições. Diz assim, do lado direito existe água de massa específica, está chamando de massa específica, é o mesmo que densidade, 998 kg por metro cúbico. Y en un lado izquierdo, o sea, aquí existe óleo de masa específica desconhecida. Então, a gente não conhece essa massa específica. Os valores das distâncias indicadas na figura são L, 135 milímetros, e D, 12,3 milímetros. E a pergunta é, qual é a massa específica do óleo? Ou seja, a gente consegue, independentemente se tem escala aqui, não importa se tem, não tem que ter escala. O único que você precisa medir é isso que está aqui, essas duas interfaces. Bom, então como que qual é a ideia aí por trás desse problema? Primeiramente, você sempre tem que, nesse tipo de problema, procurar o que? A interface. Então, esse problema se resolve sempre aqui, nessa linha chamada interface. Não ficou bom aí, peraí. A interface, ou seja, aonde essa linha aqui, a partir daí, é que você vai calcular essa pressão. Primeiro você vai aplicar a lei de Stevin, que nós estudamos, nessa interface. Primeiramente, vai aplicar a lei para o lado direito, ou seja, aqui. Vai relacionar a pressão que tem aqui com a pressão que tem aqui acima. Tá? A pressão que tem aqui e a pressão que tem aqui acima, como o que tem em água, é a pressão atmosférica. Então, você vai precisar saber qual é a pressão atmosférica que tem no local de trabalho seu. Tá? Se você está em um laboratório qualquer um, está aplicando esse problema, vai ter que medir externamente qual é a pressão que tem nesse local, porque necessariamente não tem que ser a pressão aquela atmosférica que nós vimos, porque aquela que nós estudamos é considerando que você está na superfície do mar a 0 graus Celsius. Se você está em São José do Campo, você sabe que estamos a uma altura acima do nível do mar. Então, a gente deve ter aqui uma pressão menor que aquela. Mas beleza, a gente considera esta pressão aqui. E quanto seria esta pressão? Aqui, ó. La presión que está siendo medida aquí es la presión a esta altura más rho GL. A gente está considerando aqui aquele caso do exemplo 1. Tá? Estamos considerando que esta é a borda e estamos em uma profundidade determinada. Então, a partir de aqui até aqui, você tem que a pressão aqui é a pressão que tem aqui, mais, porque a pressão está aumentando, não? A pressão que tem aqui tem que ser maior que esta. Rho GL. A distância de aquí a L, la profundidad sería L. Entonces, fica esta fórmula aquí. P0 más rho GL. Lembren aquí que la densidad de que estamos falando es la densidad da agua. Es el único líquido que tem aqui agua. Tá? E a gente faz a mesma coisa aqui. Ou seja, a gente vai fazer o mesmo nessa coluna de aqui até aqui. ¿Sa? Aplica a fórmula, a pressão aqui vai ser a pressão aqui acima, que es la presión atmosférica de nuevo, ¿no? Porque la misma presión que está aquí es la que está aquí, más la densidad. Eso que agora estamos falando da densidade do óleo.
Y y la altura de aquí hasta aquí ya no es más L, es L más D. Por eso que coloqué rho X, Y, L más D. ¿Cierto? Faz isso. Y lo que acontece es que ese líquido llega a ese equilibrio porque en la interfase la presión es la misma. Entonces la presión que estén aquí y aquí es la misma. En cualquier lugar aquí, la presión aquí y aquí es la misma. A gente tem, por isso que está em equilíbrio. Então, nessa interface especificamente, a gente fala. E que é o que faz? A gente iguala isso com isso. Se você iguala esta pressão com isso, esse P com este apaga. Essa G e essa G apaga. E que é o que fica? Rho X que multiplica L mais D é igual a Rho A densidade da água, vezes L. Entonces, esto que está multiplicando pasa dividiendo y lo que vos tenés aquí es esta expresión, rho da agua igual a L sobre L más D. Entonces, como você conoce quién es L, quién es D, quién es la densidad de agua, eso sustituir todo aquí. Só que aquí en ahora se hace a conta. Esto aquí con sustituir un milímetro, más aquí va a tener que sustituir 0,13 metros. Aquí 0,135 más 0,0123 metros y hacer a conta. O resultado é 915 kilogramos por metro cúbico. Ou seja, a gente tem a densidade desse óleo que é menor que a densidade da água. Certo? Então, outra coisa importante aqui nesse tipo de aparelho é que quando o líquido que você está midindo ele fica para cima, acima da interface deste aqui, quando ele fica mais para cima, é que é um líquido de densidade menor. Se você coloca um líquido mais denso que a água, então esse vai ficar aqui embaixo e a água vai ficar mais acima, entendeu? A gente já desde o começo dava para perceber que o óleo era menos denso que a água, porque ficou acima, tá? Se ele fica embaixo, ele é mais denso, teria um valor maior aqui. Bom, esse é outro tipo de aplicação que a gente está tendo aí nessa lei de Stevin. Ela é utilizada para medir densidades de líquido nesse aparelho chamado vasos comunicantes. Tem muita aplicação na química. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida nesse caso? Tudo bem? Eu tenho aqui um outro exemplo da aplicação que o que a gente estava comentando aí desde o começo da aula, que é o barômetro de mercúrio, tá? Que o barômetro de mercúrio ele conhecido de 1674 e foi feito pelo Torricelli. E por isso que a pressão também tem aquela unidade de Torr, tá? Que a gente viu no começo da aula. Então, então, novamente, o que eu faço aqui nesse exemplo 4? Bom, esse exemplo 4, eu coloco aqui a fórmula geral da lei de Stevin e diz assim: o barômetro de mercúrio é um dispositivo usado para medir a pressão da atmosfera. O espaço acima da coluna de mercúrio, este que está aqui, contém apenas vapor de mercúrio, cuja pressão é tão pequena a temperaturas normais que pode ser desprezada. Tá? Lembrem que o mercúrio ele é um metal, é o único metal que em estado líquido ele, em temperatura ambiente ele fica em estado líquido. Tá? Ou seja, estamos falando do mercúrio. Então, ele é considerado um fluido a temperatura ambiente. Então, como ele é considerado um fluido, ele tem essa característica. Só que é um fluido muito denso. E também ele tem uma cor diferente e isso ajuda a que foi aplicado aí nesse estudo. Ele parece sim tem uma cor tipo prata. Diz aqui, então o que acontece aqui neste exercício? Você considera aqui a mesma situação
que nós vimos lá nessa fórmula. Na hora de você aplicar esta fórmula no mercúrio, nessa coluna, o que a gente faz é considerar que o nível 1 é que seria como o caso do exemplo 2 que nós estudamos. O nível 1 está aqui e a gente vai ver o nível 2 considera aqui nessa região. Então, você quando aplica a fórmula, o y1 é 0. Então, você está estudando aqui a esse nível. E o y2 é a altura da coluna de mercúrio, H, que é positivo. Tá? Então, você tem aqui essa densidade, a densidade do mercúrio. Tá? E a pressão aqui acima, a gente vai considerar que é 0. Tá? Então, você tem a pressão lá em cima é 0 e a pressão aqui embaixo é a pressão atmosférica. Então, na hora de você colocar isso, simplesmente fica que a pressão que você está midindo aqui na coluna está relacionada com a altura. Porque a densidade do mercúrio e G são constantes. Então, existe uma proporcionalidade entre a altura que o mercúrio vai subir e a pressão atmosférica. Se você vem aqui, se você coloca uma pressão maior, esse líquido vai subir ainda mais. Se você coloca uma pressão menor, esse líquido vai subir menos. Tá? Então, com isso, você conseguiria calcular a pressão atmosférica do exemplo anterior, que você precisava no exemplo anterior, a pressão atmosférica no laboratório. Então, você pode fazer isso com um barômetro de mercúrio, que tem essa característica. Então, só que aqui tem que ter uma escala, não? Se transforma aqui em uma escala e você vai saber aí, dependência da altura, cada valor que você mede aqui da altura vai estar relacionado com uma pressão. Tá? Então, geralmente, o que você faz aqui, que você calibra isso com a pressão a 0. Então, por exemplo, se aqui você está no nível do mar, tá? Você tem aqui a pressão no nível do mar. Se você vai em uma montanha, tipo, está em Caraguá, se você vai passar em José do Campo, como você está a uma altura maior, tem uma pressão menor. Então, isto vai ficar mais embaixo, aqui em São José. Você tem uma baixa pressão aqui na cidade. Se você vai em uma caverna, não sei, em um lugar mais embaixo ainda, você poderia ter uma pressão aqui maior. E aí então você consegue medir essa pressão. Tudo bem? Para saber, uma coisa que eu não falei, o valor de G que a gente considera para calcular a pressão atmosférica a temperatura de 0 graus Celsius, esse valor aqui. Tudo bem, pessoal? Então, esses são aí os 5 exemplos que a gente trazia para essa parte. Então, dito isso, explicado esses exemplos, a gente tem o princípio de Pascal, já mudando um pouco o assunto aqui. Diz aqui o princípio de Pascal. Quando você aperta uma extremidade de um tubo de pasta de dentes para fazer a pasta sair na outra extremidade, estará aplicando o princípio de Pascal. O princípio foi claramente enunciado pela primeira vez em 1652 por Blaise Pascal. O nome da unidade de pressão foi dado em sua homenagem. Então, aqui em vermelho eu coloquei o princípio de Pascal, diz assim: uma mudança na pressão aplicada a um fluido incompreensível, confinado, é permitido integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do seu recipiente. Então, quando você faz uma pressão em um lugar do fluido, ele se espalha por todo o fluido da mesma maneira. Tá? A gente vai continuar estudando esse. Então, tudo bem aqui. Demonstração desse princípio de Pascal. Então, como que a gente demonstra esse princípio de Pascal? A partir da própria lei de Stevin. Diz assim. Então, a gente vai considerar neste exemplo um émbolo. Você tem um recipiente com um líquido
A gente tem un émbolo aquí, que es esa parte que consigue se mover para cima y para abajo. Y aquí encima tengo una caixa de bolinhas de chumbo. Então, o que acontece? Você consegue colocar ou tirar bolinhas de chumbo. Se você coloca bolinhas de chumbo a mais, o que vai acontecer é que vai ter uma maior pressão aqui e essa pressão tem que ser aplicada em todos os lugares. Tá? Então, como que a gente demonstra esse princípio de Pascal? Primeiro, inicialmente, vamos supor, nesta condição que a gente tem aqui, a pressão que tem aqui inicial, o sea, la presión que tenga aquí acima, vamos a llamar de P externo, una presión que tenga aquí. Y colocando más chumbo, o sea, esa es la presión aquí acima, si você coloca un nivel 1 de aquella fórmula que nos aplicamos, va a estar aquí acima. Este sería un nivel 1. Y aquí un nivel 2. Entonces, primero, si você só tem esta cantidad de chumbo, vamos a llamar de P1 igual a P extra. Si você coloca más chumbo, vai ter una variación a más de presión. Entonces, si você coloca más chumbo, teria esta situación aquí. Luego, na condición inicial, colocando esta cantidad de chumbo que tem aquí, la presión que tem aquí embaixo va a ser esta presión externa más rho GH. Certo? Após colocar más bolinha, si você coloca más bolinha, la fórmula es la misma, la presión 2 aquí embaixo va a ser la presión 1, que ahora será todo esto, mais rho GH. Esto se continúa igual. Tá? Porque eu estou considerando que o líquido é incompreensível. Aí, se vocês percebem aqui, eu simplesmente coloquei delta P externa mais P externa. Coloquei este primeiro, este depois. Por quê? Porque se eu quero agrupar tudo isso. Então, se eu agrupo tudo isso, chego a P, o que eu tenho é a pressão, esta fórmula aqui. Então, você tem aqui o quê? Que P2F é igual a delta P externo mais P2 1. Então, passo isto para cá com sinal contrário e você vê que a variação da pressão que tem dentro do fluido, ou seja, a variação de pressão de aqui a aqui, é a mesma variação de pressão causada pelo émbolo. Então, significa que eu fiz uma pressão aqui externa, delta Px, e todo isso vai se propagar para o fluido, para todas as partes do fluido de forma igual. Tá? Então, com isso demonstra é a forma de você demonstrar o princípio de Pascal. Ou seja, esta variação de pressão independe de H. Logo, ela deve valer para todos os pontos no interior do fluido, como estabelece o princípio de Pascal. Tá? Então, com isso a gente demonstra isso. Nós vamos ver que isto tem uma aplicação depois em uma alavanca, em aqueles macacos que a gente usa no carro. Tá? Então, vamos estudar isso na aula, na segunda parte desse tópico. Não hoje. Bom, então a gente passa aqui para resolver alguns exercícios, tá? Então a gente vai fazer uma pausa e depois a gente vai resolver esse exercício que eu vou estar deixando. Tá, eu tinha parado de gravar, mas tinha pausado, vou continuar. Então, seria o caso que a gente vai estudar, esta seria a pessoa, similar ao exemplo 2. Então, a gente aplica aqui esta fórmula que nós conhecemos. Então, P2 menos, menos P1, que é o que nós queremos calcular, menos P0, que é a pressão atmosférica. Aqui não precisamos da pressão atmosférica, tá? A gente quer calcular essa diferença. Então, aqui vai ficar menos, vai ficar negativo, não? Porque a pressão aqui no cerro vai ser menor que nos P's. Por isso que esto aqui vai ficar negativo, não tem problema, vai ficar menos Rho G, a altura da pessoa. Lo que va a faltar aquí es sustituir toda esa conta aquí, nos va a ficar 1,06
es mejor vamos a colocar en forma de texto, fica más fácil. 1,06 E a la 6, a la 3, que es la densidad, un valor negativo aquí en la frente, veces 9,8, no estoy colocando las unidades aquí, en metros por segundo cuadrado, veces, Professor, tá errado aí. Tá que, 1,03, é 1,06. sí, 0,06, veces la altura de la persona es 1,83. Tá, todo esse, o cálculo vai ficar todo Pascal, tá? Então, se você calcula, isso vai ficar menos 19,01 kilopascal. Kilopascal. Ou seja, essa seria essa diferença de pressão entre a cabeça e o cérebro, tá? Então, beleza. Esse exercício era só bem simples aí, fazer isso, não tinha mais. Vamos fazer um exemplo, alguma dúvida? Bom. Por enquanto não, professor. Beleza, então o segundo exemplo tem mais a ver com arquitetura, tá? Vai ficar mais legal. Vamos passar aqui numa casa. Deixa eu apagar aqui. Então, o segundo exemplo diz assim, uma casa não, uma piscina, desculpem. Uma piscina mede 24 metros por 9 metros por 2,5. Ou seja, esse 24, ele é comprimento, largura e profundidade. Dice que cuando se enche a piscina con agua, ¿cuál será a fuerza resultante apenas da agua sobre el fundo, cada lado menor y cada lado mayor? Y después dice otro inciso, si você estivesse preocupado con la posibilidad de las paredes y el piso de concreto se romperem, sería apropiado levar en consideración a presión atmosférica. ¿Por qué? Tanto ejercicio este más cumplido. Primeramente aquí vamos a diseñar la piscina, só para bem pequena aqui para ter uma ideia. Então a gente tem na piscina, não é mais que a gente desenha. Aqui saiu um vetor aqui, não sei porquê. Então na piscina é uma coisa assim. Eu sei que você desenha melhor que eu, mas tudo bem. Bom, pues va a ser más. Aproximadamente la piscina ficaría así. No fique. Entonces, vamos a colocar las dimensiones aquí para que fique claro. Primero, este lado aquí, que es la profundidad de 2,5 metros. Aquí, en este, va a medir 9 metros. Y este otro lado aquí, ese es 24, que es mayor. 24,0 metros. Son las dimensiones de la piscina, ¿sabes? Me faltó un diseño lá atrás. Que esta línea aquí atrás, no sé por qué. Aquí fica una superposta sin otra. Mas beleza. Aí, o que vai acontecer, vamos supor que essa piscina está cheia de água. Então, uma coisa importante que nós vamos usar é a densidade da água. Tá? Essa densidade da água, ρ. Vou colocar aqui ρ. Igual, vou colocar lá escrito, fica mais fácil colocar 0,998 E a la 3 kilogramos metro cúbico. Esa es la densidad de agua que voy a precisar. Y la She, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, no voy a colocar por enquanto. Entonces, primeramente, una cosa importante aquí es calcular la área, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer inciso es sobre el fundo. Él quiere que usted calcule a fuerza sobre el fundo da piscina. Então, essa força aí sobre o fundo da piscina
primeiramente, para eu calcular a força que vai atuar sobre o fundo vai ser igual à pressão vezes a área do fundo. Tá? Então, primeiramente, a área do fundo, posso calcular separado, se quero. A área, qual é essa área? Essa área é a área do retângulo. A área vai ser quanto? 9, no retângulo é 9,0 vezes 24,0 metro quadrado, não? Porque metro. Ou seja, esse cálculo aí dá 216 metros quadrados. Então, você tem essa área aqui do fundo, tá? O que acontece é que, como a piscina, a gente considera aqui que a pressão em qualquer ponto do fundo é a mesma pressão, porque a altura, a profundidade é 2,5 metros, certo? Então, a gente tem aqui em qualquer lugar uma pressão constante. Então, eu posso aplicar aquela fórmula que a gente estava estudando de Stevin em qualquer ponto. Então, a gente, vamos supor, vai considerar aqui um ponto onde aqui. Qualquer ponto aqui. E vai aplicar aquilo que a gente estudou até o fundo aqui. Então, a distância daqui a aqui é 2,5 metros. Então, basicamente, o que a gente vai usar é aquela expressão lá de... que é a pressão. E a pressão aqui no fundo vai ser igual à pressão na superfície, que é a pressão atmosférica. Tá? Mas aqui fica, eu sei que vai ficar positivo, porque lembra que quando era o caso do primeiro exemplo que a gente viu, que quando você se afunda num líquido, a pressão aumenta, então aparece um sinal positivo aqui na fórmula, ρ, que é esta densidade da água, vezes G, vezes la 2,5 metros. Agora, o exercício está falando, olha aqui, quando se encher a piscina com água, qual será a força resultante apenas da água? Então, como ele está falando a força resultante apenas da água, significa que não está considerando o empuxo que a pressão atmosférica faz sobre a superfície da água. Tá? Então, inicialmente, a gente vai considerar isto aqui sendo zero, coisa que na verdade não é, tá? A gente vai ver isso no último inciso. Então, o inciso A aqui, a pressão, vai ser esse cálculo aqui. Tá? Vamos colocar aqui, fica mais claro. Vai ficar quanto? 0,998 e A3 vezes 9,8 vezes 2,5. Tá? Essa é a pressão, mas o que a gente quer é a força. Tá? Isto aqui vai ficar em Pascal. Tá? Possivelmente é melhor deixar isso em kilopascal. Tudo bem? Aí a gente calcula essa pressão. Eu aqui fiz esse cálculo. Só que já calculei tá, este resultado aqui, segundo meu cálculo, é 0,24. Dá 0,24 kilopascal. Tá? Isso é igual a isso. ¿Cuánto es la fuerza? Que na verdade eu quero calcular a força que atua sobre o fundo. Esse é que está perguntando. A força é esta expressão aqui, a pressão vezes a área. Então, a força vai ficar a pressão, que é esse valor aí, 0,24. É melhor colocar isso assim, 2040, não, 240 pascal vezes 216 metro quadrado. Isso dá Newton, tá? Então, o resultado aí deve ser aproximadamente 5,3 10 a la 6 Newton. Tá? 5,3 vezes 10 a la 6 Newton. Seria a resposta do inciso A.
Esta é a resposta do inciso A. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos pular para o inciso D. Só pelo fato que no inciso D estão perguntando se você estivesse preocupado com a possibilidade de as paredes e o piso de concreto se romperem, seria apropriado levar em consideração a pressão atmosférica. Então, será que a pressão atmosférica ela é importante? Considerar ela ou não? Tá? Então, como... E a gente que vai fazer no inciso D? Simplesmente no inciso D, a gente vai calcular de novo qual seria a força que atua sobre o fundo se a gente seria considerado esta pressão, P0. Tá? Então, qual seria a força que atuaria sobre o fundo? Primeiro, qual seria a P agora? Vamos chamar de P'. Considerando a pressão atmosférica, isso seria o quê? Bom, primeiramente, preciso do dado da pressão atmosférica, que vai ser aproximadamente 1 vezes 10 a la 5. Esto ficaria o quê? Então, agora a gente vai considerar a pressão, vai ser 1,01 E a la 5 mais que? Mais 0,24, não? 0,24 kilopascal, mas é melhor. E a la 3 pascal. Tá? Seria... Deixa eu ver se eu coloquei certo aí la pressão atmosférica. Sim, então na prática, então tem que multiplicar tudo, essa é a pressão, tá? Quanto que dá isso aí, pessoal? Aí tem que levar isso dessa lá, vai ficar 101 E a la 3 mais aqui eu acho que tem algum... Eu fiz algum erro aqui. Não, o que eu fiz aqui coloquei 1, deixei assim, tá? Não, pessoal, tem alguma coisa que está errada aqui na minha conta. Aqui 0,24 deja las 5 pascal. Apaga todo. Bom, esta conta aqui eu tinha colocado 10 a la 3 e não é 10 a la 3, 10 a la 5. Tá? Aqui era 0,45 a la 5 pascal. Tá? Entonces queda, mas aqui a conta final sí está certa. Então o resultado aqui dessa conta ia ficar quanto? A força aqui ia ficar 269.
21,6. (21,6 newtons). Ou seja, a gente vê que a pressão atmosférica é bem maior que a pressão da água. E ela é responsável por uma força bem maior, tá? Muito maior que a força da água. Então a gente vê que essa daí aqui tem um detalhe. Então, esta seria a força produto da pressão atmosférica. E esta seria a força produto da água. Então, a gente vê que a força produto da pressão atmosférica é 21, aproximadamente 21 newton. E a força produto do peso da água é 5 newton. 5 vezes 10 a la 6 newton. Ou seja, a pressão atmosférica é grande e responsável aqui pela força que vai ser feita aqui no fundo. Então, nesse exercício, a gente tem que considerar a pressão atmosférica. Essa é a ideia aqui dessa comparação, tá? Tem que considerar a pressão atmosférica. Senão, porque a força produto somente da pressão atmosférica é 21,6 10 a la 6 newton. E a força produto somente da massa da água é 5,3 vezes 10 a la 6 newton. Então, esta, a força F0, é maior, ou seja, F0 significa a força produto da pressão atmosférica é maior que a força produto somente do peso da água. Tá? Então, isso sempre vai ser importante. Lógico, esta força produto da pressão atmosférica vai depender da altura que vai ter a piscina em relação à superfície do oceano. A gente está considerando aqui, a P0 que eu considero aqui é a pressão na superfície do mar, considerando a temperatura de 0 graus Celsius. Tá, mas se você vai a uma altura maior, não sei, você está calculando, fazendo uma piscina em aquela cidade lá no Quito, no Equador, que tem vários que fica acima do nível do mar, aí essa pressão seria bem menor. Bom, agora para fazer os incisos B e C, tem um detalhe aqui nesses dois incisos, que o que acontece aqui no B e C é que a pressão ela varia com a profundidade, certo? Tá, então eu vou apagar aqui para poder fazer o inciso B e C. A pressão não é homogênea, então a gente vai ter que calcular a força ao longo, sumar essa variação de pressão ao longo da profundidade. E isso gera um problema matemático, tá? Que você termina resolvendo uma integral, tá? Então, só vou explicar isso, caso você tenha esse problema no futuro, em alguma obra, é o seguinte. Ou seja, agora tem um caso aqui que na matemática você está mais... Deixa eu explicar como se faz, pessoal. Vamos supor que esse seja o lado da piscina, tá? Qualquer um dos lados. Aí eu considerei aquele lado que tem 9 metros aqui. 9,0 metros. E aqui H, a profundidade da piscina era 2,5. Que eu vou chamar aqui de H. Tá, fica essa situação aí. Aí quando o que acontece é que nesta situação a pressão não é constante com a... Então a gente vai considerar uma pequena faixa de área. A gente vai chamar aqui que essa faixinha aqui lateral tem área DA.
um diferencial de área, ou seja, uma área muito pequena, uma faixa aqui de área muito pequena. Qual seria esse DA aqui? Se você vem, eu posso chamar aqui, ele vai ter 9,9 metros. Se eu quero calcular a área disso aqui, vou chamar de 9 metros. 9 metros. Vezes um DH. O que significa um DH? Não é D vezes H, é um pequeno, este DH, esta distância aqui que eu vou chamar de DH, essa distância daqui aqui, estou chamando de DH. É um pequeno diferencial de profundidade. DH aqui, esse pedacinho. Tá? Então, na hora de você aplicar a pressão, a gente calculou que a pressão, lá na primeira fórmula que eu apliquei na aula, vai ser então DF, seria a forcinha que está atuando sobre o lateral da piscina, sobre esse DH. O seja, quando eu tenho dimensões muito pequenas, eu coloco esse D na frente. Então, o que eu quero calcular aqui é DF. Então, fica DF, passo essa DH, esse DH multiplicando, vai ficar P vezes DA. Então, fica esta fórmula aqui. Certo? E aí, que eu quero fazer? Eu vou colocar a fórmula, não? DF é igual a e essa pressão que está aqui, essa pressãozinha aqui, é a fórmula. Aplico a fórmula que vai ser ρ G H, certo? Qualquer vezes 9. Agora, DA é 9 metros, ¿no? Vezes DH. Esto que está aquí es esto. Bom, eu estou considerando que a densidade do fluido é homogênea, CG é constante. Então, aqui o conceito de integral, que vocês ainda não estudaram, isso bem em matemática, mas o integral não é mais como você somar todos esses DF que atua daqui até aqui. Então, a gente fazendo, esse seria o símbolo de integral que soma tudo isso. Essa soma daqui até aqui dá o F total, que eu quero calcular. O F total. E quando eu faço esta integral, todo o que é constante sai fora da integral. Então, o 9 fica para cá, a densidade da água fica fora e essa G fica fora. Então a gente vai, no final da conta, calcular o quê? Calcular a integral de 0, estou considerando 0 aqui, até aqui do fundo, que é 2,5. DH, DH. E esse integral dá h quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui a fórmula que fica, nesse caso, você tem uma situação dessa, isto vai ficar 9 vezes a densidade da água, que é 0,998, vezes G, que é 9,8, vezes, aqui vai ficar H ao quadrado, dividido entre 2. Tudo isso. Tá, deixa eu ver. Esse dividido entre 2 não é quadrado, é tudo isso. A integral dá isso. De 0 a 2,5. Aqui esse H vai ficar 2,5. Fica 2,5 ao quadrado dividido entre 2. Então, isso no final vai ficar em Pascal. Tá, então, o resultado aí dessa força vai ficar quanto? Aproximadamente 2,8 vezes E a la 5, ou seja, Newton. Seria a resposta. 2,5 vezes a la 5 Newton. Tá bom, esse seria o inciso B, tá? Seria a resposta do inciso B.
Ou seja, eu posso generalizar essa fórmula, tá? Quando eu quero calcular a força que atua sobre o lateral de uma piscina, tá? Sobre qualquer lado de uma piscina que é retangular, a força que atua total, aplicando essa fórmula, vai ser sempre, vai ser o quê? Vai ser o lado, o comprimento, vezes G, vezes a densidade, ρ, da água, vezes G da gravidade, vezes o quê? A profundidade da piscina al quadrado dividido entre 2. Todo eso aqui, todo isso dividido entre 2. Tá? Então, beleza, eu quero calcular a força que atua sobre o lateral de uma piscina. É o comprimento desse lado, vezes a densidade da água, vezes G, vezes a profundidade al quadrado dividido entre 2. Assim eu consigo calcular a força total que atua sobre uma piscina. Então, por exemplo, se eu estou calculando no lado maior, essa força que atua no lado maior vai ser, o único que muda na fórmula é 24. Então, no outro inciso C, se eu aplico essa fórmula aqui no inciso C, o único que vai mudar aqui, que agora no comprimento, em vez de colocar 9, eu coloco 24. 4 metros, que é o lado maior da piscina. Então, a única diferença aqui, a mesma fórmula, só que em vez de colocar 9 aqui, coloco 24. Tá? Se eu faço isso, isso vai dar aproximadamente 269 E a las 5 newton. Pegar a força que atua sobre o lado da piscina. Sobre todo. Ok, então, isso é que, lembrando que não estou considerando, nesse cálculo não considerei a pressão atmosférica, tá? Se eu estou considerando a pressão atmosférica, tem que sumar aí a força dada pela pressão atmosférica, que a gente fez no inciso D. Ok, então esse exercício, lógico, não vai ser avaliado aí com você, porque isso tem uma integral aí, e vocês ainda não estão nessa parte de cálculo. Então, só que estou mostrando que, afinal, a fórmula geral é isso que está aí. Podem decorar a fórmula. O comprimento vezes a densidade vezes G, e o que você faz é colocar a profundidade da piscina al quadrado dividido entre 2. Pronto. Você calcula a força sobre o lateral de qualquer piscina. Então, aqui guardamos a fórmula aí. Então, aí, que significa? Você tem que ver com isso quanto que tem que colocar aí na parede da piscina. Bom, esse seria o exercício 3. O exercício 2. O exercício 3 é diferente. Diz assim: membros da tripulação tentam escapar de um submarino avariado 100 metros abaixo da superfície. Que força deve ser aplicada a uma escotilha de 1,2 metros por 0,60 para empurrá-la para fora a essa profundidade? Tá, então, a situação que a gente tem aqui, você tem a superfície da água e aqui embaixo você tem o quê? A escotilha do submarino. Tá? Então, você precisa calcular que força. Então, você tem que calcular a força média que está atuando aqui. Essa força. Bom, para você calcular essa força, precisam da pressão.
va a ser la presión veces esa área. ¿De qué área? Área de escotilha. Entonces você precisa calcular essa área e você precisa calcular a pressão a essa profundidade. E a partir dele substituir aqui calcular essa força. Vou deixar aí vocês fazerem esses cálculos e me avisem aí quanto que dá. Considerem, a gente está considerando um dado importante aqui. Agora a densidade, como é de água de mar, é diferente. A densidade da água de água doce e água salgada é diferente. Aqui estão colocando 1025 quilogramas metro cúbico. Consideren ese dado ahí. Y consideren la presión atmosférica siendo 1 e a la 5 pascal. Pascal. Que Newton por metro cuadrado, la misma cosa. Tá bom? Então vamos dar aí uns 5 minutos aí para vocês me falar quanto que dá esse cálculo aí. Essa força. São 5 minutos para fazer aí. Eu quero que alguém me fala, professor, a área tal, a pressão tal, a força. E eu vou comprovar aqui como é o resultado. Tá, esse seria o valor da área, 0,72 metros quadrados. Deixa eu ver. E a pressão, então para calcular a pressão, o que a gente faz é a pressão atmosférica, P0, certo? Como é uma profundidade, é mais a densidade ρ dessa água, vezes G, vezes a profundidade que falaram que era 100 metros. Tá? Então esse cálculo aí dá 11,045 vezes 10 a la 5 pascal. Deixa eu colocar aqui. Tá, seria esse valor. Aí você multiplica 11 vezes 10 a la 5 e aí você chega ao valor da força que tem que aplicar aí. Ficar aproximadamente 7,95 vezes 10 a la 5 Newton. Tá, seria esse tudo igual. 7,95 vezes 10 a la 5 Newton. Essa é a força que tem que maior que essa força para poder abrir a escotilha, tá? É uma força bem, muita força, tá? E é quase impossível abrir uma escotilha de um submarino a 100 metros de profundidade, tá? O exercício aí tá... Bom, o último exercício aqui que eu estava trazendo aqui para vocês é para discutir este exercício aqui de vasos comunicantes. Diz aqui, a figura mostra 4 situações nas quais um líquido vermelho e um líquido cinzento foram colocados em um tubo com forma de U. Em uma dessas situações, os líquidos não podem estar em equilíbrio estático. Que situação é essa? Essa é a primeira pergunta que estão falando. E para as outras 3 situações, suponha que o equilíbrio é estático. Para cada uma, a massa específica do líquido vermelho é maior, menor ou igual aqui ao líquido branco. Bom, aqui a situação é a seguinte. Primeiramente aqui que vocês
tem que saber, segundo o exemplo que eu mostrei lá, é o seguinte, que isto se usa para medir a densidade de um fluido, certo? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vi, esta primeira situação é igualzinha à situação que eu apresentei no exemplo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso já ver isso, lembrando lá no exemplo que eu resolvi na aula, é que a densidade do líquido vermelho é menor que o líquido cinzento, tá? Porque era aquela situação do óleo e água. Aqui aconteceu a mesma coisa. Então, a densidade aqui vai ser menor que esta, tá? No segundo caso, é a mesma situação que esta. Então, só que somente que se você compara esta situação com esta, então você tem aqui que a densidade, esta densidade no caso 2 é ainda menor que esta, mas também este caso é possível. Não, aqui este caso não é possível. Este caso aqui é impossível de acontecer, desculpa. ¿Por qué es imposible de acontecer este caso? Porque, lógico, si ese ponto aqui de equilíbrio fica na mesma altura, isso somente fica na mesma altura se você não tem líquido aqui. Se você coloca outro líquido que tenha a mesma densidade, maior ou menor, lógico que esto tem que afetar aqui. Então, este caso, esta situação não pode estar em equilíbrio estático. Esto no, é impossível. Esta outra situação aqui, 3, esta situação aqui acontece somente se este líquido tem a mesma densidade e os dois têm a mesma densidade. Tá? Então aqui o líquido vermelho cinzento tem a mesma densidade. E esta situação é contrária a este, não? Então aqui tem um líquido vermelho, tem uma densidade maior que outro líquido. Tá? Então se eu coloco aqui todas as respostas. No inciso A, na situação 2, os líquidos não podem estar em equilíbrio. Y aquí no inciso B fala 1, en este caso, a densidade do líquido escuro, o sea, de ese vermelho, es menor que a densidade do claro. En 3, la densidade do líquido escuro es igual a la densidade do líquido claro. Y en 4, la densidade do líquido escuro es mayor que a densidade do líquido claro, que es mayor. Entonces son esas situaciones ahí que a gente está viendo ahí en esa aula. ¿Alguna dúvida? Então, ok, beleza, Fábio. Então, pessoal, a gente chega aqui no que eu tinha. Então, conclusão da aula, a gente chega a partir da expressão da lei de P2 é igual a P1 mais ρg y1 menos y2, é possível explicar vários fenômenos físicos que têm aplicações práticas. Tá? Então, na próxima aula será aplicar a primeira prova bimestral. Após a semana de prova, continua este tópico com o estudo do princípio de Pascal aplicado à alavanca hidráulica e o princípio de Arquímedes. Tá? Que são outros dois princípios que a gente vai estar vendo nessa aula. Tá? Então, muito obrigado. Isso é o que eu tinha aí preparado.